Bom dia, bom dia. Bom dia, Sueli. Bom dia, Cristiane, diretamente de Portugal. Vamos chegando para mais um dia maravilhoso, mais um dia abençoado, mais um despertar no 12. Quero convidar você a já começar escrevendo, já começar declarando sobre o seu dia. Você pode até pensar, poxa, de novo, sim, todos os dias. Todos os dias a gente precisa nos posicionarmos diante daquilo que a gente quer. E em Filipenses 4,13 fala, tudo posso naquele que me fortalece. A única maneira de conquistar, de revolucionar, de transformar, de viver uma vida plena, de viver uma vida feliz, é caminhando com Ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Não tem como eu alcançar grandes coisas, não tem como eu estar com o meu estado emocional, não tem como eu ter uma vida equilibrada se eu não estou com Ele. Ou seja, todas as coisas eu posso com aquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso se eu decido caminhar com Jesus. Todas as coisas eu posso se eu coloco Ele como prioridade na minha vida. Todas as coisas eu posso se eu estou alinhada em espírito, mente e corpo. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes você quer fazer e tomar as decisões sozinha. E quando você coloca Jesus como centro da tua vida, muita coisa começa a mudar. Você começa a entender que muitas coisas que você passa simplesmente por um processo de evolução que você está vivenciando e por colheita das suas próprias sementes. As sementes que você tem jogado no solo, as sementes que você tem regado, as sementes que você tem pensado, porque o pensamento é uma semente. São as sementes que vão brotar, são as sementes que vão crescer, são as sementes que vão evoluir ao teu redor. Então, a lei da semeadura, ela é fato. Todas as vezes que você joga uma semente, eu não estou falando de semente só financeira, eu estou falando de semente de pensamentos, sementes de atitude, semente de emoções. Isso de alguma maneira volta para você. Então que nessa manhã você possa entender que colhemos aquilo que plantamos. Que você possa entender que a revolução na tua vida, ela acontece, ela se firma colocando Jesus em primeiro lugar. Então, se eu quero uma revolução, se eu quero uma mudança, eu tenho que caminhar junto com aquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Jesus. Então já comece seu dia agradecendo, comece seu dia declarando, bom dia pastor Paulo Duarte, comece seu dia já declarando o que vai acontecer de maravilhoso hoje, porque assim você está assumindo o controle desses pensamentos, das tuas emoções, porque isso Deus não vai fazer. Deus não vai sobre você controlar aquilo que você pensa, porque você tem o livre arbítrio e aquilo que você pensa interfere profundamente naquilo que você vai viver, aquilo que você decide escutar de você mesmo. A voz que você deseja escutar é a voz que você coloca volume. Nós temos várias vozes dentro de nós. Tem a voz de Deus, tem a sua voz, tem a voz dos outros. Qual voz você vai dar mais volume? Essa voz é que vai prevalecer. Então aprenda a dar ouvido àquela voz sublime, àquela voz suave que fala através do seu coração, que é Jesus. E quanto mais o seu coração, o seu solo estiver limpo, mais ali você terá clareza daquilo que Jesus está te direcionando. Então a gente começou falando aí de Filipenses, apesar de não ser o versículo que a gente vai ler hoje. Filipenses de 4-13, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Que você possa começar o teu dia tendo esse sentimento, que você pode todas as coisas com Jesus, que você é imparável com Jesus, que você pode sim alcançar todos os resultados com Jesus, que você é imparável andando com Jesus. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Coloca aí, Filipenses 4:13, anota aí, para que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia extraordinário. E aqui a gente está lendo Lucas 11, e aí passa aqui
Lucas 11:14, tá? Lucas 11:14, aonde a gente está aqui num trecho onde começaram a acusar Jesus. Então eles não tinham como aceitar, porque a mente era tão fechada, tinha tantos impedimentos, tantas grades emocionais, que eles não conseguiam aceitar que Jesus era Jesus. Então entenda que eles começaram a questionar Jesus ali. Jesus expulsou um demônio e o menino estava mudo, e Jesus expulsou aquele demônio e o menino voltou a falar. E alguns deles disseram: ele faz isso pelo príncipe dos demônios. E outros colocaram à prova: se você é mesmo um enviado de Deus, se você é mesmo filho de Deus, faça algum sinal. Nós precisamos de um sinal. E Jesus, ele respondeu, porque ele conhecia os pensamentos daquelas pessoas. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Antes da gente aprofundar nessa leitura, eu quero perguntar para você hoje: como está a tua casa? A tua casa anda dividida? Como está a tua empresa? As opiniões? Se há uma divisão, não vai rolar, não vai dar certo. Entenda que o reino de Deus, ele soma e multiplica, ele não divide. O reino de Deus, onde Deus habita, não pode ter divisão. A divisão que a gente fala aqui, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Se uma casa, a esposa está indo para um lado e o esposo está indo para o outro, não há uma clareza, não há uma direção, não há uma afinidade, vai chegar uma hora que as coisas não vão acontecer. Se você tem uma empresa e você e seu sócio o tempo todo estão brigando porque pensam de maneira diferente, vai chegar uma hora que as coisas não vão evoluir, vai chegar uma hora que as coisas, aliás, já está dando errado, né? Porque o desgaste emocional já está havendo. Então a pergunta que eu quero falar para você hoje: a sua casa, os seus ambientes, o ambiente onde você vive, o ambiente onde você trabalha, está unido ou está dividido? Entenda que o processo de liderança, você observa nas pequenas coisas. Se a casa está dividida, provavelmente o seu trabalho também está dividido. Se sempre você tem em um lugar aquilo que você tem em outro. Então eu sempre falo isso: assim como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras. Então percebe o que precisa ser ajustado. Nessa manhã eu quero te convidar: o que precisa ser ajustado, o que precisa ser organizado, o que eu preciso colocar com clareza dentro da minha casa, dentro do meu negócio, dentro da comunicação. E aí a gente volta para a comunicação clara, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito é clareza na tua comunicação. A importância de você ter essa clareza firmada naquilo que, na verdade, que você carrega. Então vamos lá: um reino dividido, ele será arruinado. A sua casa não pode estar dividida. O seu trabalho, a sua empresa não pode estar dividida. Vocês precisam estar caminhando rumo ao mesmo local, às mesmas ideias, ao mesmo crescimento, porque senão a coisa não vai caminhar. Se cada pessoa está indo para um lado, a energia que você está fazendo para poder prosperar, para poder crescer, é muito grande. A energia que você gasta muitas vezes para convencer as pessoas a irem com você, para puxar, para organizar, é muito grande. Por isso que a divisão, ela pesa. Eu sempre, dentro das minhas equipes, as coisas sempre aconteceram de maneira muito incrível, porque estamos indo para a mesma direção. A comunicação é clara sobre a meta, a comunicação é clara sobre o que a gente precisa, a comunicação é clara sobre a missão, a comunicação é clara sobre o propósito. Então escreve aí: comunicação clara a partir de hoje com as pessoas que estão. Um líder, ele tem comunicação clara. Então, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, tá? E aí Jesus fala aqui, explica sobre algumas coisas,
E ele fala, por fim, uma mulher no meio da multidão, enquanto ele explicava sobre essas coisas, um pouquinho antes ele disse o seguinte: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, vamos repetir essa frase aqui, ó. Está em Lucas 11, 23. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus, ele estava falando e ensinando aquelas pessoas que estavam acusando, que estavam questionando, que estavam questionando. Eu fico pensando que Jesus, ele poderia muito bem levantar e ir embora daquele povo, mas ainda ele dava respostas e explicações para alguns, né? Em alguns momentos ele saía e não perdia nem o tempo dele em discutir o que estava sendo falado, mas a maneira com que ele parava e ensinava, porém ele ensinava numa linguagem que tem muitos significados. Toda comunicação de Jesus, a palavra de Deus é viva. Então ele está falando aqui sobre um questionamento, mas você pode explanar milhares de outras coisas. Por quê? Porque a palavra é viva. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Não é só a leitura e a interpretação que a Grace tem aqui, porque às vezes você, no seu momento, você vai pegar o mesmo Lucas 11, você vai ler e você vai ter um monte de outros entendimentos. Você vai ter um monte de outras clarezas, porque a palavra é viva. E enquanto você está na tua comunhão com o Senhor, quando você está lendo, você está meditando sobre a palavra, muitas coisas serão reveladas a você. Então, em Lucas 11, 23, fala o seguinte: aquele que não está comigo está contra mim. Ou seja, não existe meio termo. Não existe meio do caminho. Não dá para fazer mais ou menos. Não dá para ir ou não ir. Não dá para ficar em cima do muro. Entende o que Jesus está falando aqui? Aquele que não está comigo está contra mim. Ponto. Aquele que não está caminhando comigo está contra mim. De maneira muito clara. E aquele que comigo não ajunta, não soma, não multiplica, espalha, ou seja, separa. Pastor Paulo Duarte escreveu aqui: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Exatamente isso. Sueli está escrevendo: ele vomita os mornos. Exatamente. Se você não tem uma postura, se você não tem uma tomada de decisão para que caminho você está indo, entenda que o jogo não tem, você não caminha com Jesus, você está contra ele. Ele é claro para falar: quem comigo não está, está contra mim. Então ele estava falando para aquelas pessoas que estavam ali questionando: olha, se você não está comigo, você está contra mim, está tudo bem, a escolha é sua. O que eu posso fazer por você? A escolha diariamente, através das suas decisões, através daquilo que você faz, através da onde você escolhe estar, com as pessoas que você escolhe caminhar, as pessoas que você escolhe ser sócio, as pessoas que você escolhe ter um relacionamento de amizade, as pessoas que você decide estar, são as pessoas que você está caminhando. Então, se eu decido não colher os frutos do Espírito Santo e transbordar esses frutos, será que realmente eu estou representando o cristão que eu falo que eu sou? Será que realmente eu estou impactando vidas como eu falo que estou? Porque falar é muito lindo, agora viver é diferente. Não é só sobre falar de Jesus. Falar de Jesus qualquer um fala, até um papagaio fala. Se você ensinar um papagaio a falar, ele vai levantar e vai falar. Mas quais são as suas ações? Quais são as suas atitudes? As suas ações e suas atitudes revelam se você está com o teu coração transbordante do Espírito Santo. Porque é muito fácil, a maioria das pessoas ama se colocar no lugar de vítima. Tem muita gente que ama se colocar no lugar de vítima e falar: porque eu tô sofrendo, eu sou sofrida, fizeram isso comigo, fizeram aquele outro comigo. Gente, algumas pessoas já se acostumaram a ser vítimas e a atrair situações problemáticas para sua vida. Entenda que sair desse estado de vítima, sair desse estado de comiseração também é uma decisão.
E a decisão, ela parte de resolver o que você precisa resolver, de ter clareza no que você precisa ter clareza, de ter um caminho claro e tomar a responsabilidade da sua vida. Muitas pessoas, a minha voz tá estranha por conta de algum bug do Instagram, tá? Não é, aqui pra mim tá normal. Tá bom? Então, a decisão de mudança de atitude, a decisão de mudança de hábitos, a decisão, uma pessoa que representa a Cristo, uma pessoa que caminha com Ele, como que se comporta? Você sabia que o vítima, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque senão a gente fica 3 dias falando. A gente faz um SSS aqui, não dá hoje, né? Não dá tempo. O vítima, ele acaba, o ego dele é muito grande. A pessoa que tem o bloqueio de necessidade de aprovação, a pessoa que tem o bloqueio de passividade, o ego dela é muito inflado, mas não é o ego de se sentir, não, é o ego de pensar que tem que ser o centro. Não das atenções, mas das atenções. Não tô falando do centro das atenções de brilhar, de tal. Não, eu tô falando de ser a pessoa que tem que ser notada. Por isso muitas pessoas amam contar histórias tristes. Por isso que muitas pessoas amam te manipular através da... Não é manipular por maldade. Não é por maldade, tá? Mas porque ele precisa da sua atenção. Então, a pessoa que se coloca na posição de vítima, a pessoa que se coloca na posição... Vou dosar as palavras aqui, porque vocês não estão no SSS, né? A pessoa que decide se colocar nessa posição, ela, de forma direta e inconsciente, porque ela não tem essa consciência da manipulação, ela acaba manipulando as pessoas ao redor dela para fazer exatamente aquilo que ela quer. Porque quando você não faz aquilo que aquela pessoa de forma indireta disse a você, você se fica até se sentindo mal, se sentindo cobrado. Então observa que Jesus fala o seguinte: aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta espalha. Ou seja, você decidiu caminhar com ele, observe as suas ações. Porque tem ações tuas de uma pessoa que se diz cristão, que não está. Ei, Rodrigo, saudade de você, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. Então, as tuas ações, elas têm que caminhar congruente com aquilo que você fala. Eu já conheci muitas pessoas falando lindamente de Jesus, falando lindamente da palavra, falando lindamente de várias coisas, e sendo desonestos em várias outras áreas. Já conheci e já vi de perto. Então, qual é a ação que te torna próximo de Jesus? Não fazer porque Jesus está vendo. Jesus, não fazer porque aquilo teu coração fala. Entenda que quando você está cheio do Espírito Santo, de verdade, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está alinhado, espírito, mente e corpo, quando você está transbordando, não tem como você querer divisão, você querer confusão, você quer juntar, você quer proximidade, você quer o reino, você quer levar a mensagem junto, você vai procurar caminhos aonde cada vez mais você vai andar alinhado com as coisas que são corretas, porque o teu coração e o teu espírito vai denunciar isso a você, porque o teu Espírito Santo vai estar ligado ao Espírito Santo de Deus. Então é muito importante você entender que quando você caminha com Jesus, você vai ter um coração que perdoa, você vai ter um coração que não julga, você vai ter um coração imparável, porque não é um problema, não é uma situação que vai fazer você parar. Você vai ter misericórdia de situações, você vai olhar, é o que a gente fala muito para quem passa no SSS. Você tá lá para entender o seu passado, para resolver o seu presente, impulsionar seu futuro. Porém, você sai de lá
Você sai de lá olhando para as pessoas que fazem coisas que desagradam e não julgando, porque você sabe que a história daquelas pessoas também deve ter sido muito, muito complicada. Então você passa a entender alguns porquês na sua vida. Porém, quando você tem clareza daquilo que você é, para onde você está indo, você precisa ter escolha de ações e posicionamento. Porque se eu decido continuar num lugar aonde eu não estou representando Jesus com as minhas atitudes, eu estou contra ele. A Bíblia está falando de forma muito clara: aquele que não está comigo está contra mim. E estar com ele não é estar só com palavras. Porque você pode saber de decor um monte de versículo bíblico, mas você pode não estar tendo atitudes e ações e hábitos que condizem com aquele que está cheio dele. Estou sendo clara? Então, quando existe essa situação, você precisa parar e ajustar o teu interior. Você precisa ajustar quais são as atitudes, o que eu estou pensando, o que eu estou semeando, quais têm sido os meus hábitos, quais têm sido as minhas escolhas. É viver. Então a pergunta que eu quero te incomodar, quero te colocar, te incomodar não, te colocar aí algo para você pensar. Quais são as ações, quais são os hábitos novos que eu preciso implementar na minha vida? Quais são as atitudes novas? Quem são as pessoas que eu preciso perdoar? Quem são as pessoas, quem já passou pelo método SSSS, porque eu preciso ir para o banheiro e desbloquear? Quais são as pessoas que eu preciso soltar para prosperar? Quais são as atitudes que eu vou fazer hoje? Hoje eu não vou reclamar, porque a reclamação não vem de Deus. A boca que murmura não é a boca que fala do reino. Porque se aquele que não está comigo, é contra mim. Então, se a tua boca não está falando coisas que edificam, ela está falando coisas que destroem. Se você não está sendo uma pessoa que edifica, você está espalhando. Olha o que está falando aqui. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Nós estamos lendo Lucas 11:14. 11:14 até o 28. Então que nessa manhã, partindo desse texto, aquele que não é comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão e olhar para dentro de você. Com quem você verdadeiramente está caminhando todos os dias. Se você realmente está escolhendo caminhar com Cristo todos os dias. Nas suas ações, no seu ego, nas suas decisões, nas suas atitudes, nas palavras que saem da sua boca, nos julgamentos, naquilo que você permite escutar, porque às vezes caminhar com Jesus é falar não também. Falar com Jesus às vezes é olhar para uma pessoa que vem te fazer uma fofoca e falar: olha, hoje não, eu não quero, não aceito, eu não tô afim de estragar, de perder minha bênção hoje, por favor, eu não quero falar sobre esse assunto. Às vezes caminhar com Jesus, andar com Ele, às vezes vai ser um falar não. Às vezes vai ser ter um posicionamento diferente. Às vezes você vai ter que se posicionar diferente, não sei. Mas aquilo que eu quero que você hoje tenha no seu coração é o que eu posso melhorar. O que eu posso transformar para que eu caminhe junto com Ele, constantemente. Simval falou que a sua mente está sendo transformada. Que bom, fico muito feliz por isso. Aí um pouco mais abaixo ele fala o seguinte: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem.
E eu não estou aqui falando e explicando sobre isso, dizendo que eu sou perfeita. Não, eu tenho muitas coisas para moldar todos os dias. Eu estou em fase de construção e só vou estar pronto quando eu chegar lá. Essa fase de construção que nós passamos é um preço que a gente tem que pagar todos os dias com a nossa vivência e estar disposto, estar aberto a aprender. E a olhar para dentro do seu coração e falar assim, isso é um tratamento de Deus aqui, para que eu possa aprender, mas eu preciso me permitir aprender. Eu preciso me permitir a transformar. Eu preciso me permitir revolucionar. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Que nesse dia de hoje você possa decidir ser aquele que ajunta com Jesus. Aquele que cola com Jesus. Aquele que está com Ele. Aquele que vai para cima para fazer acontecer. Como? Não tô nem falando para você sair por aí pregando o evangelho. Não tô nem falando isso. Eu tô falando para você viver isso começando dentro da tua casa. Porque o teu barulho vai ser tão grande que as pessoas vão ouvir. A tua felicidade vai ser tão grande que as pessoas vão ouvir. As tuas revoluções serão tão grandes que as pessoas vão ouvir. E aí sim você estará testemunhando com Ele. Então que nesse dia, olhe para dentro da sua casa e observa se tem algo dividindo. Elimina isso. Vai para a tua empresa, observa se tem algo que está fazendo divisão. Elimina isso, organiza isso. Porque aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Chega de divisão, chega de espalhar, chega de conflito. Bora organizar que precisa ser organizado, parar de desperdiçar energia com coisa que não vai te somar. Embora ser o evangelho vivo onde você passa. Amém? Gente, é sobre isso. Lemos aqui Lucas 11, de 14 a 28. Eu espero que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa e você leia também, para você ter as suas interpretações, as suas revelações, para que Jesus possa trazer clareza, o Espírito Santo trazer clareza ao seu coração sobre essa passagem. Pega um papel e uma caneta e anota tudo que você precisa mudar, transformar, seus hábitos, suas palavras, aquilo que você semeia, aquilo que você tem conduzido na tua vida, tá bom? E vai para cima de organizar isso tudo. Nós vivemos um processo constante e esse processo é o que vai nos levar para essa revolução e viver aquilo que Deus tem sonhado de bom, perfeito e agradável para a tua história, tá bom? É sobre isso. E estaremos daqui um pouquinho, entro no plano, que é o último dia hoje da mentoria plano, presencial comigo e online. E eu quero falar a todos vocês que essas revoluções que a gente vê as pessoas vivendo através de um movimento como esse, do despertar, ou tantos outros movimentos que a gente faz, me torna muito feliz, porque eu sei que eu estou ajuntando junto com ele. Quando você está inserido dentro de um movimento, você está se juntando, você está dentro da mesma egrégora, dentro do mesmo movimento. E vai ter coisas novas por aí. A gente não vai parar até cumprir o número que Jesus me entregou de pessoas que vão passar pelo método SSS. Eu vi algumas pessoas perguntando aqui quando é o próximo. O próximo é em abril. A comunicação tá agressiva aí no Instagram. Depois você olha. Se você quer fazer parte do próximo SSS, escreve aí SSS. A gente não vai parar enquanto não cumprir a missão dada por Ele. Então vai ter movimentos, vai ter várias coisas. A gente vai fazer no mês de março, já adiantando um pouquinho, que já está acabando fevereiro. Nós vamos fazer várias visitas em várias cidades. Nós vamos fazer Metamorfose Day. Nós vamos ter algo online também, de um dia, um treinamento online de um dia chamado Ativamente, para que você possa ativar a sua mentalidade. E eu espero vocês. Eu espero que vocês estejam lá no link da bio, tem um link, na minha bio do Instagram tem um link que você pode clicar e ver ali algumas coisas que já vão acontecer. E eu espero que você caminhe com a gente. Vai ser um prazer ter você junto com a gente nesse movimento
porque aquele que não ajunta, separa. E eu tenho certeza que aqui nós estamos com vários imparáveis que estão impulsionando a palavra, que estão multiplicando tudo isso. E eu sou muito feliz e grata pela audiência de vocês, pelo carinho de vocês. Todos os dias, quando o meu celular desperta, eu tenho que confessar a minha vontade de continuar dormindo. Mas tem duas coisas que me impulsionam a levantar. A primeira delas é o encontro com Jesus, que eu faço todos os dias das 5 às 6 aqui na minha casa. Eu vou ali pro meu cantinho, fica somente eu e ele. É a hora que não tem barulho, que não tem ninguém, só tem os passarinhos cantando. E a segunda coisa que me faz levantar para fazer essa live é saber que de alguma forma tem alguém, um imparável do outro lado, esperando eu ligar e começar essa live. Jesus me traz isso à memória todos os dias cedo. Então eu quero agradecer vocês por toda a entrega, por toda a audiência, pelo tempo de vocês, pela confiança de vocês, por toda a parceria, porque de alguma maneira vocês me impulsionam e eu impulsiono vocês, a gente tá junto. E eu sou muito grata por isso, tá bom? Então um beijo grande no coração de vocês. A gente não tem live sábado e domingo para quem tá chegando hoje. O nosso movimento de lives às 6h12 é de segunda a sexta-feira, às 6h12 da manhã, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Eu quero mandar um beijo muito grande, muito especial para todas as minhas anjas do despertar. Essas mulheres incríveis que estão comigo já vai fazer 4 anos esse ano, acompanhando, elas fazem resumo, elas estão aqui todos os dias nas lives e elas fazem desse movimento um movimento grande. Obrigado, amo vocês, viu? Beijo no coração, gente. Bora que eu tô aqui no 12, muita coisa por hoje. Bora! Beijo, tchau!